Você já pensou em criar um curso e ficou perdido sem saber por onde começar? Hoje eu vou te mostrar um método para resolver exatamente isso. No inglês, nós chamamos esse modelo de Eddy Model, mas para o português eu acho que faz sentido trocar por modelo EDDY. Utilizando o modelo EDDY, você consegue estruturar qualquer tipo de curso para adultos, para crianças, presenciais ou virtuais. Então, no inglês, ele lê assim: Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. Mas no português vai ficar assim: A de análise, o primeiro D de design, o segundo D de desenvolvimento, o I de implementação e o E de avaliação. Quando você decide criar um curso, você precisa pensar qual será a distribuição de conteúdo através de várias aulas. A não ser que você vai ensinar algo que consegue ser compactado em uma aula só, mas geralmente um curso todo vai ter várias aulas, tá? Para cada aula, você vai precisar utilizar o modelo EDDY para definir o que você precisa ensinar e como ensinar. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre cada fase dessas. Começando por análise. Na fase da análise, o seu objetivo é identificar as lacunas de conhecimento e habilidade dos seus alunos. Ou seja, o que essas pessoas ainda não sabem ou não sabem fazer. Além disso, é essencial conhecer a sua audiência. Dependendo da experiência ou conhecimento do seu público, é assim que você vai definir qual é o conteúdo do seu curso. E por fim, nessa fase da análise, você também quer determinar qual é a solução, como é feita a entrega dessa solução para a falta de conhecimento ou habilidade do seu povo. Portanto, durante a análise, o seu objetivo é afunilar o tipo de conteúdo ou qual é o conteúdo certo para esse momento da aula. E se você vai ter várias aulas, você quer que cada aula seja construída em cima daquele conhecimento prévio. Então agora vamos para o primeiro D, que significa design. Aqui nós vamos pegar toda a informação que a gente conseguiu na fase da análise e nós vamos transformar essas informações em soluções de aprendizado, tá? E para fazer isso, primeiro nós precisamos identificar os nossos objetivos. E novamente, se o curso tiver várias aulas, cada aula vai ter seus objetivos específicos, tá? Então, os nossos objetivos, eles precisam ser específicos e mensuráveis. E geralmente eles começam com o verbo, tá? No próximo vídeo, nós vamos ver taxonomia de Bloom, onde eu vou me aprofundar nessa parte dos objetivos, porque é muito importante você entender como escrever um objetivo e como medir esse objetivo no final do curso, tá? Porque é só assim, né, que você vai saber se os objetivos do curso foram atingidos ou não. Um exemplo ou alguns exemplos de objetivos pode ser aplicar, definir, comparar, criar, né? Então, você quer identificar esses objetivos logo no começo da fase do design. Depois, você precisa elaborar algumas estratégias instrucionais para alinhar os seus objetivos do conteúdo, das atividades e da prova ou avaliação. Tudo precisa estar alinhado. Também é importante organizar o seu conteúdo em uma sequência lógica, onde o aluno ele vai construir o conhecimento passo a passo. E por fim, nós vamos definir como vamos medir o aprendizado. Então, se o seu objetivo é diferenciar duas estratégias, nós precisamos de uma atividade que vai avaliar ou testar
essa habilidade nova. O segundo D é desenvolvimento. Então, nós passamos 2 fases do modelo ED só identificando a estrutura do nosso curso, né, da nossa aula. Então, quando a gente chega nessa fase do desenvolvimento, nós já temos clareza sobre o nosso conteúdo, como ele vai ser apresentado para os seus alunos e também como nós vamos avaliar no final para ter certeza que o nosso curso é eficaz. Um ponto importante aqui é ir além do texto. O que diferencia ler um livro de fazer um curso ou uma aula é esse aspecto interativo. Então você não quer ficar só ali no texto, PowerPoint cheio de texto, o seu PDF cheio de texto, pesado. E o curso inteiro você está lendo aquele texto. Isso não vai adicionar muito mais do que a pessoa simplesmente ler um livro. Então, é importante que você use elementos visuais, como gráficos, imagens, né? E exemplos que vão dar aquele ênfase a mais no que você está ensinando. Isso ajuda também na compreensão e torna a aula mais interessante. E se você estiver trabalhando com uma outra pessoa e você está criando um curso para outra pessoa, eu coloquei aqui algumas coisas que você vai precisar fazer, tá? Primeiro é trabalhar com essa pessoa para criar o roteiro ou o storyboard do curso. Então, não necessariamente o conteúdo vai vir de você, o conteúdo está vindo de outra pessoa. Então, é importante que você ajude essa pessoa a criar essa progressão de conteúdo, as atividades e tudo mais. Então, você precisa de um roteiro sólido que vai dar toda essa informação. Você vai criar a versão preliminar, né? Enviar para o cliente, receber feedback, implementar o feedback e daí mandar a segunda ou versão final. E aí eles vão aprovar, tá? Geralmente é esse o método que eu trabalho com os meus Subject Matter Experts, que são experts na área de engenharia. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Escrever o conteúdo e ter essas rodadas, né, de revisão e implementação ali das mudanças, tá bom? Então, fica isso na sua cabeça aí se você for trabalhar com outra pessoa. Por fim, você vai querer validar o conteúdo e os materiais que você está utilizando. Então, você pode conduzir um teste piloto com um grupo pequeno de pessoas que têm interesse nesse tema, tem interesse nesse aprendizado. Você pode fazer uma oferta com algum desconto, você pode pegar um grupo de pessoas conhecido, que você trabalha com essas pessoas, para testar o conteúdo e ter certeza que ele está funcionando. E é importante também receber o feedback dessas pessoas que estão testando o seu conteúdo para ter certeza que ele vai ter sucesso quando você for fazer sua oferta final. Na fase da implementação, o nosso foco é disponibilizar esse curso para a audiência. Isso inclui comunicar aos alunos por e-mail, intranet ou algum outro canal e também informar a data, o formato e como eles fazem para participar. Se o curso for dado por uma outra pessoa, é importante também ter um momento para preparar o instrutor, tá? A pessoa que vai estar entregando o curso. Nem sempre quem criou o conteúdo vai ser a pessoa que vai ensinar. Então, se você está criando para uma outra pessoa e ela vai ensinar, é importante deixar tudo muito bem estruturado. O que ensinar, quando, quanto tempo gastar em cada parte, né, cada slide ou cada parte do curso e nas atividades, e também como conduzir cada atividade. Em muitos casos, principalmente muitas empresas, existe um programa chamado Train the Trainer,
que significa treinar o treinador, que é basicamente treinar a pessoa que vai ministrar o curso. Então, é um curso para a pessoa que vai fazer o curso que você também vai criar. Então, é um programa muito comum, na verdade, é muito conhecido, porque os especialistas no conteúdo, por exemplo, no meu caso, que são os engenheiros, eles não têm experiência ensinando outras pessoas. Eles têm experiência na engenharia, no tema do curso, mas não necessariamente em como ensinar da melhor forma, tá? Então é isso que a gente treina eles, treina em como interagir com os alunos, nós treinamos eles em como perguntar as coisas, como integrar suas próprias histórias no curso, enfim, tá? Então, nessa etapa, a gente também prepara as pessoas para que elas possam conduzir o curso com segurança e clareza. E por fim, temos a fase da avaliação. Aqui, o objetivo é entender se a nossa solução de aprendizado, a nossa aula, o nosso curso, realmente funcionou. Ou seja, eu atingi os objetivos que eu propus lá no começo para o meu aluno? Esses objetivos foram suficientes para a minha audiência evoluir em conhecimento e ou habilidades? Eu consegui fechar essa lacuna de competência? Para responder isso, a gente precisa olhar para 3 pontos. A percepção do aluno, tá? A sua experiência com o seu conteúdo, o aprendizado do aluno, ele realmente aprendeu o conteúdo e isso de alguma forma impactou a sua performance. Não basta o aluno simplesmente gostar da aula. Ele precisa aprender e principalmente ele precisa ser capaz de aplicar o que ele aprendeu, tá? E aqui entra uma diferença muito importante. Nem tudo precisa ser um curso. Às vezes, um e-mail ou um PDF resolve. Um vídeo no YouTube resolve, tá? Um curso, ele só faz sentido quando você quer desenvolver uma habilidade e não só passar informação. Muitas vezes as pessoas criam cursos cheios de informação. Falam da história de alguma coisa, falam informação. Informação que existe na internet, muitas vezes gratuitamente. Então, é importante que o seu curso seja específico a essa aplicação, tá bom? Vou dar um exemplo. Você acabou de assistir aqui um vídeo no YouTube, gratuito, do modelo ED. Nesse vídeo, você aprendeu o que é o modelo ED, quais são essas fases, o que perguntar em cada fase. Mas eu não levei você na aplicação de como criar um curso do começo ao fim e muito menos eu pedi para você aplicar o que você aprendeu aqui. Lá na fase da análise, é muito importante que você determine. A gente realmente precisa de um curso para isso, tá? Eu que trabalho com treinamento dentro de uma empresa, as pessoas acham que precisam de curso para tudo. A gente precisa de um PowerPoint, a gente precisa de não sei o quê. E não é bem assim, tá? Em um outro momento, eu trago um pouco mais sobre isso e sobre como identificar quando o problema será resolvido por um curso, mas, a princípio, entenda que se você só está passando informação, não precisa ser um curso. Se você realmente vai ensinar uma habilidade, você precisa de um curso. Resumindo, o ED, ele é o modelo que eu mais uso, porque ele traz muita clareza em cada etapa do processo de criação de curso. Ele também facilita muito a colaboração com o especialista no conteúdo e comigo, que estou criando o conteúdo, porque na maioria das vezes o conteúdo vem deles e o meu papel é transformar esse conteúdo em uma experiência de aprendizado eficaz. Então, se você quer criar um curso ou se você quer se tornar um designer instrucional,
Esse conhecimento, essa compreensão faz toda a diferença. Você ter processos no jeito que você cria conteúdo faz muita diferença, tá? No engajamento do aluno e nos resultados que você vai obter no final do curso. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum próximo vídeo. Eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, assim como alguns materiais práticos para te ajudar a aplicar tudo isso, tá? Obrigada por assistir, como sempre, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!